Uma pessoa restaurada, ela encontra possibilidades que antes ela não encontraria normalmente. Ela consegue usar a razão dela e a capacidade dela de amar para abrir portas que antes pareciam impossíveis. E eu lembro dela falar uma frase assim, e essa frase me marcou muito. Ela falou: olha, eu te fiz uma promessa, que eu ficaria e lutaria por você até o céu. E essa promessa, ela de fato, ela se cumpriu, sabe? É sobre dizer diariamente eu te amo, né? Recorrentemente eu te amo. É sobre dar provas de amor, desejo, etc. A mulher estabiliza com isso. O homem que não faz isso, ele tá prejudicando ela mesma. Bem-vindos a mais um episódio de Ideias Têm Consequências. Eu sou Gabriel Kanner. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva para ajudar o crescimento. E hoje eu tenho a alegria de receber um grande amigo, Dr. Jorge Rodrigues, que é médico e especialista em saúde mental e principalmente relacionamento, que é um tema que ele passou a se aprofundar ao longo dos últimos anos. E acho que dá para falar com tranquilidade, Jorge, que hoje você é o maior especialista em restauração de matrimônio do Brasil. Sim. É cada caso que você já pegou de matrimônios que estavam completamente destruídos e conseguiu restaurar. Então, estou muito animado para a nossa conversa. Quero começar perguntando como que você começou, né? Como que você começou a atender, né? Você foi para medicina e quando que surgiu essa parte de matrimônio na história? Eu me interessei primeiro pela psicologia, filosofia e teologia desde muito cedo, assim, acho que por volta dos 15 anos de idade foi quando eu tive o primeiro contato com isso. Eu tive contato a partir de um amigo no ensino médio. Eu sou autista. E na época não havia diagnóstico de autismo, então eu era considerado só esquisito, eu era o esquisito da sala. E aí na época a minha mãe sabiamente disse: meu filho, você precisa de amigos. Eu falei: mãe, mas eu sou esquisito. Ela falou: então arruma outro esquisito. E eu me aproximei de um menino na época, de um colega de sala, que de fato ele era mais diferente. E esse colega, na época ele estava lendo um livro de filosofia, e eu achei muito interessante, né? Cartas de um astronauta. E aí perguntei pra ele, né, o que ele estava lendo, e ele falou: de um filósofo brasileiro, era do Olavo. E eu dei aquela risada e falei: brasileiro? Não deve ser, não é possível. Ele falou: lê o livro. Ele me entregou o livro, eu li o livro num dia, fiquei encantado com aquilo, fiquei apaixonado. Perguntei se ele tinha mais alguma coisa daquele material, ele falou que não, mas me deu outro livro, que era O Homem de Vila Tevere, a história de São José Maria Escrivá. E aí me apaixonei novamente, né, pelos dois autores, e comecei a me aprofundar tanto em teologia quanto em filosofia por conta dos dois, professor Olavo de Carvalho e São José Maria Escrivá. E aí sempre gostei muito do assunto, sempre me encantei pelo assunto, e estudei a minha adolescência toda, início da fase adulta toda, estudei esses assuntos de filosofia, psicologia, etc. Mas quando eu me formei médico, né, fui fazer medicina, sempre foi meu sonho desde pequeno, minha mãe dizia isso, né, pelo menos. E aí quando eu fui fazer medicina, eu me casei no meio da faculdade, né, no meio do 5º ano eu me casei com a Thaís. Então, eu não tinha condições de fazer especialização naquela época, então eu tinha que começar a trabalhar. E eu fui trabalhar na UTI. Foi o lugar que eu achei que na época não necessitava uma especialização em terapia intensiva para você poder trabalhar dentro da UTI como plantonista. Então eu comecei a trabalhar como plantonista, fiz minha especialização lá dentro durante o período, me tornei coordenador de terapia intensiva de UTI e fiquei muitos anos na UTI, inclusive fiquei quase 10 anos da minha vida trabalhando em UTI. Nessa fase toda eu voltei a me apaixonar novamente pela parte de saúde mental, psiquiatria, etc. Comecei a me especializar na área. Fiz minha formação no Sírio-Libanês e gostei muito, assim, eu sempre fui encantado de fato por isso. Só que aí eu passei por uma crise no meu casamento, uma grave crise no meu casamento. Apesar de eu ter muito conhecimento, eu era muito imaturo, extremamente imaturo. Então assim, eu sabia muito, mas aplicava muito pouco, né? Sim. E nessa crise matrimonial eu tive uma brilhante ideia que foi sair de casa, né? Decidi sair de casa, que foi o grande erro da minha vida, né? Eu decidi sair de casa e abandonar. O que estava passando pela sua cabeça na época? Sabe aquela ideia do amor próprio? Eu mereço mais, eu mereço ser feliz, o que me prende é o meu casamento, eu devia estar ganhando dinheiro, eu deveria estar conquistando o mundo, sabe? Vocês já tinham filhos? Já tínhamos a Clara. Já tínhamos a Clara e a Thaís estava grávida da Catarina nessa época, foi quando eu achei que o meu casamento mais me prendia do que me impulsionava, né? Era pura imaturidade e egoísmo, né? E aí eu resolvo sair de casa,
Cheguei a ficar 9 meses fora de casa, cheguei a pedir o divórcio e tudo. E a minha esposa foi uma mulher, assim, incrível. Eu não sei descrever com palavras o que ela foi, assim. Foi um movimento divino na minha vida. Eu falo que minha esposa é o dedo de Deus na minha vida, sem dúvida alguma. Porque o que ela fez, eu não esperaria que outra pessoa fosse capaz de fazer. Inclusive, à época, eu não entendia o que tornava ela capaz de fazer aquilo. Mas ela lutou firmemente, assim. Eu, egoísta, eu só queria saber de trabalhar. Eu tava fora de casa, só queria saber de trabalhar. E queria achar outro rumo pra minha vida. E ela lutando, né? Ali firme, com gentileza, com amor, coração. E ela faz de uma forma que, sem ser ostensiva, sem ser agressiva, sem ser possessiva no processo, ela consegue me abrir os olhos. E aí eu notei que eu de fato estava cego. Não é que eu queria aquilo, mas eu estava dominado pelo egoísmo. Estava cego. E ela foi quebrando essa cegueira com um amor profundo e genuíno. Eu volto pra casa, ainda meio confuso, mas volto entendendo o que era o certo a se fazer. E depois que eu volto pra casa, a gente entra num processo de restauração. Uma restauração que foi primeiro uma restauração pessoal minha, uma restauração pessoal dela, depois uma restauração do nosso casamento, da nossa família como um todo e etc. E esse processo foi tão forte, mas tão forte, que de fato fez com que eu entendesse o que poderia ser feito para salvar outros casamentos. E depois disso, né, eu me aprofundei mais na área de saúde mental, comecei a atender com um psiquiatra e tudo mais, fui adiante nessa área como um todo. E aí apareceram as redes sociais, né? Na época, uma pessoa que me ajudou muito foi o Ítalo Marcilli. Ele foi meu médico durante a minha separação, né? Então ele foi um cara que me incentivou a restaurar o meu casamento e tudo mais. Foi um cara que foi um anjo também na minha vida, me ajudou muito. E ele já tinha feito sucesso, né, na internet. Não quando a gente começou a se conhecer, mas logo depois ele aparece na internet, fez bastante sucesso. E ele começa a me incentivar. Olha, você deveria ir para as mídias sociais. E eu falei, eu odiava qualquer coisa de internet. Mas depois de muito insistir, e ela também, a Thaís falou, amor, eu acho que você deveria fazer isso da tua vida, você deveria ajudar as pessoas, você sabe o método, você entendeu como se dá esse processo. E aí eu aceitei, comecei a falar nas redes sociais e comecei a falar sobre saúde mental e sobre relacionamento e casamento, sobre restauração de casamentos. E depois disso virou um boom, assim, a gente cresceu muito rápido, e aí eu consegui acessar pessoas no mundo todo hoje, né? Atendo já há bastante tempo diariamente como terapeuta de casais. Tenho hoje formados quase 3.000 alunos, terapeutas formados hoje atendendo como terapeutas de casais, restaurando casamentos. Quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Então, assim, são números que são relevantes. E, assim, hoje eu consigo, de fato, ter dados do país inteiro e boa parte do mundo, né? Eu tenho famílias restauradas no mundo todo. E é engraçado que, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas a restauração de casamento, ela acontece em que níveis? Em todos, você pode imaginar. Casamentos que ainda não tinham sido oficializados. Tinha uma família, mas não tinham sido casados na igreja, que foram restaurados. Restaurados e depois casaram, se oficializaram e a coisa caminhou bem. Ou então relacionamentos como... Tem um caso icônico meu que de 18 anos de divórcio. Nossa. 18 anos de separação. E já tinham vivido outras vidas, entenderam o processo. Ele começou o processo. Ele procurou primeiro. Ele procurou primeiro. Ele viu o meu Instagram, começou a ver algumas coisas e questionou aquilo e me procurou no direct. E falou assim, isso é real? Isso você tá falando? Ou você é mais um desses coaches? E eu falei, olha, eu não sou coach. Definitivamente eu não sou coach. Sou médico, sou especializado no assunto. E eu realmente posso ajudar. Ele falou, me fala, o que eu devo fazer? E comecei a falar algumas coisas e no processo ele foi se encantando por aquilo. Ele foi tendo um processo de conversão genuíno e profundo que ele não tinha. Nesse processo ele acessa a esposa é convencida por aquele movimento, eles começam a se reaproximar e depois de 18 anos de divórcio eles voltam e se casam novamente. Nossa. 18 anos separados. Eles não eram casados na igreja? Eles eram casados. Esse casal era casado na igreja, né? Então eles se casam novamente, né? Eles fazem uma renovação de votos. Sim. Fizeram uma renovação de votos. Que depois fantástico. de 18 anos separados. Já tinham netos já. Nossa. Já tinham netos. Não, é incrível porque você passou por isso e acho que esse é o único jeito de poder ensinar as outras pessoas, né? Acontece com você, você entende o processo e aí consegue, Sim. através da sua experiência, junto com o estudo, passar esse conhecimento. Então, como é que você estruturaria isso para as pessoas entenderem, né? Qual que é esse processo? Qual é o primeiro passo para iniciar uma restauração e como que ele vai Sim. evoluindo? Uma das coisas que eu entendo bem, assim, é que a restauração de casamentos, ela só acontece com almas restauradas. Então, a ideia é que você restaura você. Você restaura a sua alma. E uma alma restaurada é possível restaurar no casamento. Nem todo casamento vai ter restauração. Nem todo casamento. Mas toda alma tem. Então, a ideia é que uma pessoa restaurada,
ela encontra possibilidades que antes ela não encontraria normalmente. Ela consegue usar a razão dela e a capacidade dela de amar para abrir portas que antes pareciam impossíveis. Esse casal, por exemplo, é um desses exemplos. A própria minha vida, que eu me lembro, tem uma cena icônica que inclusive mexe comigo, me emociona no sentido de que eu me cobro muito sobre ela, mas é uma cena que reverbera na minha cabeça, como diz São Paulo, como um espinho na carne que eu tenho. É uma cena em que eu tô no hospital, a minha esposa, ela foi até o hospital e levou um lanche pra mim, na época. Chegou lá com esse lanche, nós estávamos separados. E eu me lembro de dizer pra ela, falei, olha, por que você tá aqui? Por que você tá insistindo em tentar cuidar de mim? Por que você tá insistindo em tentar servir, de me acessar? Por que você tá buscando a Deus e recursos? Afinal de contas, eu já te disse, eu não quero mais esse casamento, né? E eu lembro dela falar uma frase assim, e essa frase me marcou muito. Ela falou, olha, eu te fiz uma promessa, que eu ficaria e lutaria por você até o céu. E essa promessa, ela de fato, ela se cumpriu, sabe? E ela tem se cumprido todos os dias. Porque o objetivo dela não era eu, você entende? Ela estava olhando para outro lugar. E eu acho que esse é o grande X da questão do processo de restauração. As pessoas acham que quando eu tô falando de restauração de casamento, eu tô falando do casamento. E eu não tô falando do casamento, sabe? O casamento é uma consequência óbvia. Mas quando eu tô falando de restauração de casamento, eu tô falando de uma missão divina, sabe? É de um chamado da parte de Deus. O casamento ele não vai ser restaurado se Deus não quiser que ele seja restaurado. Sim. Sabe? Então, é por isso que eu falo, são almas restauradas. O processo, ele se dá em primeiro uma alma encontrar-se pessoalmente com Deus, com Cristo, com o propósito, com o objetivo da vida dela. Ela admitir, a minha vida não tá boa. Eu não tô bem. Tudo bem, às vezes eu fui a pessoa que foi abandonada, ou eu fui a pessoa que foi traída, ou eu fui a pessoa que recebeu as mentiras e me desgastei e eu não quero mais. Tudo bem. Mas ainda assim, eu sou aquela pessoa que tá pronta. Eu tô totalmente, assim, saudável, sã. Eu tô conseguindo cumprir o meu objetivo? Não tô. A minha vida não tá lá essas coisas também. Também eu estava errando, só não admitia. Então, nessa perspectiva, eu preciso melhorar. Se eu preciso melhorar, como é que eu vou fazer para melhorar enquanto pessoa, né? E a vida humana, ela é assim. A gente só melhora diante daquilo que é provado, diante daquilo que é sacrificial. Ninguém melhora comendo pudim sentado na frente da televisão. Não tem jeito. E diante desta prova, uma das formas é lutar por um casamento. Uma das formas de a gente melhorar pessoalmente, talvez, inclusive, eu acho que seja uma das formas mais difíceis que a gente tem de conseguir melhorar, mas é tentar lutar por um casamento, porque em regra, os dois não estão querendo. Só um dos dois está querendo. Né? E você lutar por uma pessoa que está te rejeitando, e aí entra uma coisa, tem muita gente que fala assim, Jorge, mas e onde é que fica o amor próprio nessa história? Não fica, né? Lutar por uma alma é exatamente você não estar olhando para si mesmo, nem para um amor próprio, você está olhando para um amor de Deus. Deus quer a alma daquela pessoa. Se nesse processo, para Deus alcançar aquela alma, ele exigir aquilo de você, e o que você vai ganhar com isto? A melhoria da sua alma, a sua sincera conversão e a sua disposição ao céu. A pergunta é por que não? Entende? Tem muita gente que fala, eu queria ir para a África cumprir missões. Eu queria dar banho em leproso. Eu queria fazer uma grande caridade. Eu queria ser santo. Ótimo, luta pelo seu casamento. Não, mas aí já é demais. Não, mas aí parece muito pesado. Aí já é um exagero, Jorge. Não, vamos trocar outra ideia aqui, vamos achar outro caminho. Se não tiver esse elemento de Deus, é impossível, né? Porque você não tem por o que lutar. Se você só tiver uma visão material, tudo bem, é um contrato aqui que a gente assinou, realmente perde o sentido. Se não tá bom, eu troco, né? Acabo, vou pra próxima. Então, né, você diria que é impossível sem esse elemento? Só tem duas coisas que mantêm uma unidade familiar no nosso mundo. Só tem duas coisas. O amor e o dinheiro. Só essas duas coisas conseguem manter a unidade familiar. Quando a gente faz a coisa por dinheiro, aí a pessoa tá fazendo pelas razões erradas. Mas aí é o problema dela. Ela tá fazendo por dinheiro. Tem muita família que se sustenta baseada no dinheiro. Porque nós não vamos desfazer a empresa, porque a gente vai perder dinheiro com isso. Mas aí trai, mente, cada um vive a sua vida, parece um casal margarina, mas quando você vai entremear na família, é uma vida completamente disfuncional. Mas mantém-se. Aquela família fica lá, erguida, fica de pé. Mas o objetivo é poder e dinheiro. Se você não tá disposto a lutar por poder e dinheiro, te sobra lutar por amor. Não existe lutar por amor sem Deus. Não existe. Não é porque o entendimento do amor, ele tem que perpassar pela ideia de que o amor, ele não é o prêmio. Ele é a premissa. Como assim? Eu não amo alguém porque essa pessoa merece. Eu não amo alguém porque essa pessoa é boa.
Eu amo essa pessoa para que ela seja boa. Eu amo essa pessoa não porque ela merece, mas porque ela precisa. A premissa do amor é esta. Cristo não nos amou porque a gente merecia ser amado. Ele nos amou porque a gente precisava ser amado. Entende? Perfeito. E foi o amor dele que nos tornou capazes de sermos melhores. Então a premissa continua a mesma pro próximo, né? Amar a Deus todas as coisas e amar ao próximo. Então a premissa da nossa relação com Deus é a mesma premissa que a gente entrega pro seguinte. Então eu vou amar a minha esposa na medida em que Deus me amou. E eu vou amar a minha esposa pelos motivos com os quais Deus me amou. Só assim pra dar certo. Se não for assim, vocês têm que admitir que tá lutando por dinheiro, por estabilidade, conforto, mas não é por amor verdadeiro, porque tentar entender um amor sem Deus foi esse foi o grande erro da minha vida, porque eu fiz isso. Uhum. Não querendo desmerecer as pessoas, quem vai assistir, mas assim, talvez algumas pessoas estão nessa caminhada de tentar se explicar a si mesma o que é o amor, desvinculando isso de Deus. Não dá. E eu já tentei. Eu realmente tentei com todas as forças. Como que estava o seu processo espiritual nessa época, quando você saiu de casa? Tava completamente destruído, né? É porque assim, você não abandona uma esposa se você não abandonar primeiro a Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. O processo é sempre o mesmo. Primeiro você abandona a Deus, depois você abandona a esposa, depois você abandona os filhos, depois você abandona a si próprio. Então assim, é progressivo, até você definhar e não sobrar mais nada, né? Então, ninguém abandona um casamento sem abandonar a Deus. Não, é que eu continue na igreja. Mentira, bobagem. Tá mentindo pra si mesmo. Ninguém abandona um casamento sem primeiro abandonar a Deus. Uhum. Quais são os principais erros que os homens cometem em casamentos? Vou te falar, tem erros que são... a maior parte dos erros não são de maldade. Claro, os erros de maldade não tem muito o que a gente falar, né? Mas a maior parte dos erros não são de maldade, são erros de tolice. São erros de idiotice, é agir por impulso e reatividade. Não é aquela pessoa que fala deliberadamente, racionalmente, fala, não, eu vou fazer o mal. Não tá aí o grande problema. O grande problema tá, a gente vai fazendo pequenas bobagens que vão aumentando, culminando, se acumulando, até causar uma grande besteira. Esse é o que geralmente acontece. Então, onde é que tá o grave problema nos relacionamentos, os erros masculinos, né? É não gerar segurança. Então é o cara que não gera uma segurança física, por exemplo, eu sempre faço uma brincadeira, né, que as esposas... Dificilmente o homem é aquele cara que marca o próprio médico ou os próprios exames. Geralmente é a mulher que fica insistindo por aquilo. O cara coloca o prato de comida dele e a mulher já fala, você tá comendo pouca salada, você tá bebendo demais, tá comendo muita gordura. Por que que é isso? Porque a mulher se sente segura quando o homem cuida de si. Segurança física, né? E aí tem a ver com o homem tentar ficar mais forte. Obviamente, não tô falando de ficar bombado, não é isto. Mas assim, é o cara que se cuida, que faz uma academia, que faz um esporte, que faz uma luta. Esse cara, ele vai passar segurança pra mulher. Se ele não dá essa segurança física, ela fica insegura. Uhum. Ela precisa de segurança moral. É o cara que compartilha senha, que compartilha vínculo, que tá o tempo todo presente, que é exemplo para outros homens. Ela fica bem. Quando ela sente que o marido é exemplo para outros homens. Ele é um homem moralmente estável, né? Ele tem bons conceitos, bons valores. A mulher precisa de segurança afetiva, né? Eu costumo dizer que o amor, afeto, o amor no inconsciente, porque o amor racional não precisa disso. O amor racional, eu já sei que minha esposa me ama e ela sabe que eu a amo, ponto. Mas não é sobre saber. O amor afetivo, que é o amor que brota o sentimento, ele é igual imposto de renda, a gente tem que declarar. Tem que declarar constantemente, senão não funciona. Então, assim, é sobre dizer diariamente eu te amo, né? Recorrentemente eu te amo. É sobre dar provas de amor, desejo, etc. A mulher estabiliza com isso. O homem que não faz isso, ele tá prejudicando ela mesma. Se ele não dá segurança física, não dá segurança moral, não dá segurança afetiva, ela fica insegura. E aí ela acaba ficando reativa. É onde a mulher fica muito brava, se ela tem tendência a fugir, ela vai fugir, ela vai fazer regime de silêncio. Se ela tem tendência a ser mais brava, ela vai brigar. Se ela tem tendência a ser mais grosseira e ríspida, ela vai ficar cada vez mais grosseira e ríspida. Se ela tem uma tendência a querer fugir do casamento, ela vai fugir do sexo, ela vai fugir da intimidade, etc. É isso. A mulher precisa de segurança, falei, física, segurança afetiva, segurança moral, segurança logística, né? Ou seja, a mulher ter certeza de que o homem faz parte da solução e não do problema. Eu costumo dizer, a gente fala que a mulher é interesseira. Não é que ela é interesseira, é que no mundo materialista, dinheiro é uma forma de solução de problemas. Só que também não vai adiantar nada o cara ser provedor da casa se o dinheiro não serve à casa. Se o dinheiro só serve a ele, não adianta nada também.
Então ela vai ficar insegura do mesmo jeito. Não. É o homem que fala, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, deixa que eu vou à frente, deixa que eu pago. Essa mulher vai ficar segura, ela vai ficar estável, ela vai ficar bem e vai olhar pro marido com admiração. A mulher precisa de segurança espiritual, que é um homem que reza. E engraçado, mesmo a mulher que não acredita nisso, eu sempre conto um caso icônico de uma paciente minha que ela é ateia, convicta, ela não acredita em nada, e ela fala, e o marido é católico. E ela fala, Jorge, a coisa mais gostosa do mundo é ver meu marido rezando o terço em casa. Mano, tu não acredita nesse negócio, por que tu acha bom? Fala, não dá uma sensação boa, porque no fundo, ela olha pro marido e sabe que o marido precisa melhorar. Só que ela não sabe exatamente como é que ele vai melhorar. Se tem alguém acima dele, no caso Deus, ela fala, agora tem pra onde ele melhorar. Então ela se sente segura nessa dinâmica. E por último, a segurança da paternidade do homem. Ou seja, quando o homem se porta como pai, presente, atento, disposto, ele ensina virtude pros filhos, ele dá exemplo do que é ser homem, isso também acalma a mulher. A mulher segura é uma mulher que tem boa libido, é uma mulher calma, é uma mulher estável, é uma mulher acolhedora, é uma mulher feminina. Quanto mais segurança ela recebe, melhor ela fica. É simples, né? É fácil, é só fazer essas coisas que melhora. E do lado da mulher. Eu falei dos erros do homem Sim. e os erros da mulher no casamento. De novo, é a mesma coisa a insegurança, né? Também a gente vai voltar pra isso, né? São os 3 principais erros. No caso, o homem tem aquelas 6 principais seguranças. No caso da mulher, são 3 as principais, né? A mulher precisa ser capaz de ser acolhedora. O que é acolher? Acolher é quando o homem tá tentando não ser o tempo todo maduro, ríspido, rígido, seco, e às vezes ele quer uma pausa estética. Eu sempre faço uma brincadeira, é como, sabe quando você resolve mandar aquele meme de quinta série pra tua esposa e ela não ri? É mais ou menos isso. Às vezes o homem quer ser um pouco leve, ele quer leveza, ele quer brincadeira, ele quer sorriso, ele quer calmaria. Porque ele tá na guerra o tempo todo. Então ele quer chegar dentro de casa, ele quer calmaria, sabe? Ele quer deitar num colo, ele quer um cafuné, ele quer um carinho. Eu faço uma... É aquele meme do homem chegando do jiu-jitsu em casa, né? Como ele quer ser tratado. Exatamente, exatamente. A mulher servindo um cafezinho, fazendo uma massagem. É isso. Às vezes o homem quer só esse acolhimento. Às vezes eu tô trabalhando... Minha esposa, ela é Masterchef, ela cozinha super bem. E aí às vezes eu tô trabalhando demais e ela chega pra mim e fala, amor, você tá trabalhando muito, deixa eu cuidar um pouco de você. O que você quer comer? Fala o que você quiser que eu cozinho. E aí eu falo, tá bom, eu quero um miojo. Ela quer morrer. Mas por que eu peço um miojo? Porque naquele momento eu só tô reativo. Você entende? Eu preciso de alguma coisa que vai me acalmar, não é que vai me alimentar de fato. Mas eu preciso de uma pausa estética. É só isso. Então, o homem às vezes precisa de acolhimento. Ele precisa de leveza. Só isto. O que mais que o homem precisa? Ele precisa de reconhecimento. O homem que não é reconhecido pelo seu esforço, ele vai ficar reativo. Ele vai ficar um homem mais irritado, vai ficar um homem mais bravo, vai ficar um homem mais... tem muita mulher que fala assim, nossa, Jorge, mas meu marido já tem uma autoestima tão alta, né? Ele já se acha tanto, se eu elogiar ele vai piorar. Na verdade, ele se acha muito porque você não acha ele. E aí ele compensa de outra forma. É isso, ele fica se auto-elogiando, porque no fundo ele não tem o seu elogio, porque o que ele queria de verdade era o elogio da mulher. Tem elogio dos outros no trabalho, dos colegas. Pra todo mundo ele é o cara. Ah, Jorge, meu marido não sai do trabalho, ou meu marido não sai da casa da mãe. Pode investigar, muito provavelmente é isso que está acontecendo. Porque na casa da mãe, ele é o filho perfeito, ele é elogiado, reconhecido, parabenizado, em casa é só cobrança, só martelada na cabeça o tempo todo. Claro que esse cara vai se afastar, entende? Ele está procurando minimamente um reconhecimento. Tem um meme engraçado na internet que é muito bom, que é a diferença entre a mulher chegar pro cara e falar assim, faz isso, sei lá, prega esse quadro aqui pra mim. Bom, é uma ordem que ele tá recebendo. Dificilmente ele vai acatar aquilo com tranquilidade e leveza, entendeu? Claro, se ela consegue ser um pouco mais gentil, mais acolhedora, já vai ajudar. Mas quer ver uma coisa melhor do que isso ainda? Ao invés dela falar assim, prende esse quadro aqui pra mim, é falar assim, amor, como que prende um quadro? Você pode me ensinar? Ou seja, ele tem a capacidade agora de receber um elogio, sabe? De ser validado como um homem. Pronto, é isso que ele tá procurando no fim das contas. De novo, eu tô falando de uma dimensão inconsciente. Isso não é racional, nenhum homem pensa isso racionalmente, só que isso está dentro da nossa antropologia básica. Não adianta querer negar isto. Mas não pode ser assim. Gente, todo homem é assim, 100% dos homens são assim como 100% das mulheres buscam aquelas seguranças que eu falei. A última segurança, e talvez seja a mais importante para o homem, é a validação. A validação é quando a mulher é capaz de acreditar no cara. Ou seja, ninguém pode acreditar mais em um homem do que a sua esposa. Ninguém. Ah, você não vai dar conta, ah, você não consegue, ah, você é fraco. E a esposa fala, você consegue sim. Eu acredito em você, eu confio em você. Vai e faz. Você é foda, você dá conta. Cara, isso é a melhor
coisa que um homem pode escutar. Um homem que escuta isso de uma esposa, ele acha um estado de estabilidade que ele pode amadurecer, inclusive. Ele precisa se ver capaz. Uma mulher que o torna capaz na fala dela, ela melhora o cara. Ela consegue abrir um espaço para que ele busque maturidade. Sim. Você falou que tem alguns casamentos que não podem ser restaurados. Aí você está falando de casos extremos de agressão, por exemplo, esse tipo de coisa. Exato. Graves abandonos, agressões. São casos assim que... Ou então de doenças psiquiátricas, né? Doenças graves, transtornos de personalidade, transtorno narcisista, por exemplo. Transtorno histriônico, transtorno de psicopatia, né? Antissocial. Tem certos casos muito graves em que, infelizmente, não vai ter como haver uma restauração. Uma agressão física, por exemplo, não é um caso. Que, inclusive, eu não incentivo a restauração de forma alguma. Me perguntaram isso já várias vezes, né? Você incentiva a restauração em caso de agressão? Eu falei, olha, o princípio que supera o princípio matrimonial é o da vida, né? Então, se a vida está em risco, não, de forma alguma. É claro, dadas as proporções, né? Também vamos levar a proporção em questionamento aqui. Por quê? Porque já houve, por exemplo, um paciente meu que falou, Jorge, minha esposa me empurrou, ela me agrediu. Me beliscou. Meu amigo, você vai me desculpar, mas assim, eu trato as coisas não de forma abstrata, eu trato de forma real. Você empurrar ela, você leva a vida dela em risco. Você jogar ela contra uma parede, você tá colocando a vida dela em risco. Se ela fizer o mesmo com você, a não ser que ela seja uma lutadora de MMA de 90 quilos e você seja um magrelo de 50, ela não vai causar o mesmo efeito em você, né? Agora, não, Jorge, a minha esposa... E já peguei um caso desse. Minha esposa me agrediu. Eu falei, mas como é que foi isso? Ela falou assim, ela pegou uma faca e me deu 2 facadas no braço. Eu falei, Aí, no seu caso, eu sou obrigado a concordar que você precisa se afastar, porque, de fato, é um caso grave, entendeu? Então, é realmente uma agressão por parte da mulher. Então, assim, obviamente, a gente tem que saber ponderar as coisas. Sim. Os transtornos de personalidade, como é que você descreve cada um deles? Esses são os complicados, né? Esses são os difíceis. Sobretudo os 3 mais graves, né? Que é o transtorno narcisista, o transtorno histriônico e talvez o transtorno antissocial. Porque o maior problema desses 3 é que, primeiro que, e isso de acordo com o DSM-5, né? Que é a grande referência para psiquiatria que a gente tem, não tem cura esses 3 transtornos. E eles ainda têm um agravante muito importante. Eles não aceitam a doença. Eles não têm um insight, né? Na psiquiatria a gente usa esse termo. Insight é a consciência de que há um erro. Eles não têm um insight. Então, se ele não tem um insight, ele não se considera errado. Eu tenho pacientes que são narcisistas que estão em tratamento e que estão bem, estão estáveis. Ele vai ter que tratar pro resto da vida. Só que assim, ele aceita a condição de doente, ainda que ele não concorde com aquilo. Mas como ele entende que a vida dele vai ficar mais estável e melhor, ele acaba aceitando essa condição, aceita o tratamento e aceita obedecer aquilo que eu indico para ele, enquanto proposta terapêutica. Mas é isso, mas racionalmente... ele não entende que aquilo é coerente ou que ele concorda com aqueles valores. Então, esse é o problema do doente narcisista, do doente histriônico e do antissocial. Eles, primeiro, não vão se aceitar doentes, esse é o primeiro ponto. E segundo, eles têm um potencial de destruição do outro muito grande, sabe? O que é o narcisismo? O narcisismo é um transtorno de personalidade em que houve um trauma grave na infância, em regra. Houve um trauma grave na infância, sobretudo, e aqui eu tô falando traumas que envolveram agressão, abuso, são os mais comuns, né? Houve uma traumatização importante na infância, na adolescência, isso gera um efeito reacional, em que a parte racional, não só a parte impulsiva, não é só o inconsciente da pessoa, mas a parte racional, a persona da pessoa, a personalidade dela, fica com um rombo, com uma mancha. Ele desenvolve uma espécie de mecanismo de defesa e sobrevivência. Esse mecanismo de defesa e sobrevivência é um mecanismo que vai utilizar de técnicas de agressão, de manipulação e de formas de tentar se ver melhor do que todo o resto para se autopreservar. Então é um mecanismo de defesa quando ele é criado. Só que isso acaba se perpetuando na adolescência e na vida adulta. A pessoa chega na vida adulta e ela se sente literalmente no direito de manipular os outros, de conduzir os outros à dor, ao sofrimento, etc., como se ele tivesse o direito daquilo. Então a pessoa assim, ela não sofre por gerar sofrimento no outro, entende? Ela perde a capacidade, e talvez seja o principal traço tanto do narcisista, quanto do histriônico, quanto do psicopata, ele perde essa capacidade empática, essa capacidade de sentir o que está causando no outro, entende? Ele vai simplesmente fazendo aquilo. Então ele vai manipulando, etc, 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 e acaba devastando a vida da outra pessoa. O histriônico é muito semelhante ao narcisista, com uma pequena diferença. O narcisista, ele manipula, ele faz uma manipulação mais agressiva, mais incisiva, e o narcisista ele tem muito aquela tendência
senso de magnanimidade, né? Ele se acha muito, ele se acha superior a todos, ele se acha maior de todos. E como ele se acha muito grande, ele acha que tem o direito. Então ele se sente de fato no direito, ele não tá fingindo aquilo. O narcisista realmente ele acha que ele tem o direito de agir da forma como ele tá agindo, né? O histriônico não, ele usa a mesma manipulação, só que de forma carencial. Então aquela pessoa que faz um drama terrível, um drama existencial, e gente, não é draminha, vou contar um caso aqui, só pra você entender. Tem gente que fala assim, o meu marido faz esse drama. Não, você não entendeu. Quando eu falo um drama, é um drama assim que causa um sofrimento real e irreversível na vida do outro e você não sente nenhum tipo de empatia. Tem uma paciente, na verdade o filho dela que era meu paciente, né? Ela não aceitava o casamento do filho, etc. No dia do casamento, ela falou que ia no casamento, acabou não indo. O casamento começou, no meio do casamento, os celulares começaram a tocar, ela ligou para vários parentes diferentes, até que um tio atendeu lá e falou, sua mãe me ligou aqui agora, no meio do casamento. Falou, ela tá infartando. Ela tá infartando, desligou aqui, eu tô tentando ligar de volta, ela não atende, etc, etc. Ele saiu no meio do casamento dele, saiu correndo, atravessou a cidade de São Paulo, foi parar no apartamento, subiu. Chegou lá, ela tava fazendo tricô, assistindo televisão. E ela falou assim, mas mãe, você falou que tava infartando, não sei o que, ela só queria ter certeza que você me amava. Meu Deus. Isso é um transtorno histriônico, sabe? Então assim, ela usa uma manipulação dramática, mas que no fundo ela tem plena consciência do que ela tá fazendo. Ela sabe que ela tá contando uma grave mentira, ela não tá sendo reativa, você entende? Ela não tá fazendo aquilo por impulso. Não. Ela tá realmente manipulando a situação com um drama real, sabe que tá causando uma dor, só que ela não se importa. E qual que é a principal diferença da psicopatia pro narcisismo? Pro narcisista. O narcisista, ele quer sempre mais. Então, às vezes, em alguns casos, ele pode ser até pior do que o psicopata. Porque o narcisista, ele quer sempre mais. Então, o narcisista, ele interfere em todas as áreas da vida. Então, ele vai causar danos no casamento, com os filhos, com os amigos, na empresa, em tudo. Porque ele é sempre o maioral, ele é sempre o melhor em tudo, e ele sai tratorando todo mundo como se ele tivesse o direito daquilo. Então, ele sente que ele tem o direito de passar por cima de todo mundo. E sai fazendo isso à torta e à direita sem se importar com ninguém. O psicopata, ele desliga a chave do afeto. Simplesmente, do sentir aquilo. Só que a psicopatia, ao contrário do que muitos imaginam, ela não é necessariamente uma coisa que vai atuar em todas as áreas da vida da pessoa. Então, como assim? Imagina o seguinte, a pessoa ela pode ser bom marido, bom pai, um cara bacana, vai na igreja, só que ele não tem um mínimo de escrúpulo, por exemplo, para roubar. Pode acontecer. Tem um paciente meu que é psicopata, diagnosticado. Ele é um cara extraordinário dentro de casa, um pai excepcional, um empresário excepcional, só que ele trai a esposa regularmente. E ele não sente um mínimo de empatia com isso. Fala, mas você tá traindo a sua esposa. Sim, mas eu amo minha esposa. Ela é a mulher da minha vida. Mas você não pode trair. Não, mas eu acho que eu posso. Eu não sinto dor e eu não sinto que ela sente dor também. Ela fala que não gosta e tudo mais, mas eu acho que é só um excesso de drama dela, não tem problema. Então assim, você vê que ele não tem um mínimo, mas nem um mínimo de empatia possível. Porque a gente tem uma falsa ideia de que psicopatia, todo psicopata vai virar sociopata, né? Vai sair sendo um serial killer, etc. E não é verdade. Isso não é verdade. Na verdade, existe uma quantidade muito grande de psicopatas que a gente nem sabe que são. Sim. A gente só vai se dar conta de que ele é um psicopata quando ele faz uma coisa muito grave, que todo mundo ao redor fala, isso aqui é muito moralmente inaceitável, e na cabeça dele tá tudo certo. Entendeu? Ele parecia um cara extraordinário até aquele capítulo específico da vida dele, que ele fala, não, mas qual que é o problema de eu estar fazendo isso? Sim. Eu tenho um paciente meu que ele trabalhou em várias empresas, e todas as empresas que ele trabalhou, ele roubou. E ele, olha onde é que ele roubava. A empresa tinha um percentual lá de, sei lá, vou chutar um número aqui, 3% de perdas aceitáveis, certo? Já estava estipulado lá que ia ter 3% de perdas aceitáveis. Isso dava, sei lá, ao todo 300 mil naquela empresa. 3% de perdas aceitáveis. Ele olhava para esse número e falava assim, quanto é que deu a perda esse mês? Deu 2% de perdas. Bom, então esse 1% tá sobrando, então ele é meu. Não, mas você não pode. Por que não? Entende assim? E pra ele era óbvio. A empresa já estipulou que até 3%. A empresa falou que ia ter 3% de perda. Eu só tô completando o que tá faltando. Tô ajudando a empresa, inclusive, né? Exato, eu tô ajudando. Tem uma certa regularidade, entendeu? Ele fazia um desconto proporcional ali pra não causar danos maiores. E não se afetava com isso. E se você sentar com ele e perguntar, falar, cara, mas você entende que isso aqui é gravemente errado? Bom, eu acho, da minha perspectiva, não é errado. Eu não tô onerando eles mais ou menos. Tá tudo certo. E a pessoa tem consciência que ela é diferente da maioria dos outros? Que ela tem Tem consciência? uma doença? Não. Que ela tá doente, não. Ela tem consciência que ela é diferente, mas na cabeça dela, a diferença que ela tem é que os outros não entenderam o que deveria ser o certo.
Então ela Os não... outros são trouxas. Trouxas, são tolos, é isso. O psicopata ele tem esse entendimento de que se você não pensa da forma como eu penso, é porque você é tolo. Inclusive é por isso que o psicopata, em regra, ele consegue ser muito bom em tudo que ele faz. Se ele não tem um peso afetivo, necessariamente, e claro, depende muito do perfil de psicopatia. Porque a gente, de novo, isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Tanto o narcisismo, quanto o histriônico, quanto o psicopata, ele é um espectro. Então não é assim, a pessoa é psicopata. Não, não, não. Tem níveis, graus, formas e abordagens diferentes de psicopatia. Mesma coisa o narcisista. Tem um narcisista que vai dar um sério BO no relacionamento dele. E tem um narcisista que é um narcisista predatório. Esse cara vai causar destruição na vida de todo mundo, intencionalmente. Então assim, tem níveis diferentes a depender do trauma, da forma como foi conduzido, do perfil de caráter de cada uma das pessoas, etc. Então tem uma série de fatores aqui. Mas o psicopata, em regra, o grande BO dele é que ele é um cara muito bom em tudo que ele faz. Ele é muito bom. O único problema é aquela brecha moral que ele realmente não consegue ocupar ela. E não é de maldade, entende? Assim, no sentido grosseiro da palavra. Não é assim, tipo, ai, mas eu sei que eu tô errado, mas eu vou continuar fazendo. Não, na cabeça dele, ele realmente não tá errado. Ele tem o direito de estar fazendo o que ele tá fazendo e tá tudo certo. Então ele não se vê doente. Ele vê as outras pessoas como pessoas que ainda não entenderam a realidade como ela deveria ser entendida. Mas você consegue tratar a psicopatia, se o cara entender e fizer um tratamento constante. Consegue, mas você não consegue curá-la. Você consegue acompanhar ele, você consegue dar uma vida ordenada pra ele. Consegue, é possível. É possível fazer com que ele viva uma vida boa. Mas ele vai estar constantemente sendo acompanhado. Constantemente. O processo terapêutico é o que resolve, não o processo psiquiátrico. É o processo terapêutico que vai resolver. Sim, e a gente escuta muito falar hoje em dia que a gente vive uma sociedade narcisista, né? Tem muito narcisista hoje em dia. Sim. Você acha que é um exagero quando as pessoas falam assim? E você acha que de fato ou pode estar aumentando mesmo o número de narcisistas por vários fatores, pelo materialismo, hedonismo? É o seguinte, funciona assim, ó. Nós temos um padrão inconsciente, um padrão consciente e uma vontade no meio dos dois, certo? O nosso padrão inconsciente é quando a gente age sem pensar, quando a gente age de forma impulsivo-reativa. O nosso inconsciente, se eu precisasse dar um nome para o que é o apanhado do inconsciente humano, a gente chamaria de caráter, certo? Então, o que forma o nosso inconsciente, o que forma o nosso caráter? É a nossa criação, fundamentalmente. Então, é a influência do nosso inconsciente familiar, criação dos meus pais, o que o meu pai fazia, o que a minha mãe fazia, etc. Meu inconsciente hereditário, então são certos fatores epigenéticos que são passados, comportamentos epigenéticos. Meu inconsciente temperamental, meu temperamento e tudo, coléricos, sanguíneos, melancólicos. Meu inconsciente coletivo, né, a sociedade em que eu fui forjado, meu inconsciente social, que é o professor Montemelader, o professor Carl Jung, o professor Freud. Cada grande nome da psicologia estuda uma parte específica do caráter ou do inconsciente. Isso tudo forma a minha parte em que eu não raciocino para fazer. Se o meu caráter é mal formado, significa que quando eu não estiver raciocinando, eu vou agir de forma impulsivo-reativa, eu vou agir pelo caráter mal formado. Então eu vou ser mau caráter. Pronto. Só que eu não sou só caráter, eu também sou personalidade, que é a consciência, que é a razão. Então você imagina o seguinte, você quer agir de forma errada. Você chega num lugar e aí você vê uma moça muito bonita, mas você é um homem casado. Você quer olhar para aquela moça. O seu inconsciente quer olhar. Por que seu inconsciente quer olhar? Porque você foi criado assim, você foi criado assistindo porcaria, etc., a objetificação da mulher. Então você foi criado para transformar a mulher num objeto. Inconscientemente você vê aquilo como um padrão aceitável. Só que a hora que você vai olhar, a sua consciência te julga e fala, não, você não pode fazer isso. Então a gente tá o tempo todo nesse conflito entre personalidade e caráter, certo? O que faz eu ser um ou ser outro? É o meu estado de ordem da vontade. Ou seja, Platão ele escreve um diálogo que chama Phaedon de Elis. No Phaedon ele fala o seguinte, a nossa vontade, o nosso coração é como se fosse uma carruagem alimentada por 2 cavalos, né? Puxada por 2 cavalos. O da direita que puxa para a cabeça, para a razão, para a consciência, para a personalidade. E o da esquerda que puxa para o estômago, para a reatividade, né? Seria pro meu inconsciente, pro meu caráter. Qual cavalo que ganha? O que for mais alimentado. O da direita ele é alimentado por tudo aquilo que é sacrificial. O da esquerda é por tudo aquilo que é prazeroso. Então, para cada ato de sacrifício que eu faço, eu me torno capaz de fazer o próximo ato de sacrifício. Essa que é a ideia. É por isso que uma pessoa boa tende a melhorar e a pessoa ruim tende a piorar. Uma virtude vai puxando a outra e um vício Perfeito, é exatamente isso. O conceito é exatamente esse. Se as pessoas entendessem isso, para cada virtude pequena... às vezes eu não consigo alcançar... Vou dar um exemplo aqui interessante que muita gente me pergunta. Jorge, como é que eu faço para viver a castidade? Você não vai conseguir começar por ela. Esquece. Começa pela coragem. Começa pela temperança.
Faz exercícios de temperança. Faz Começa cortando exercícios de açúcar coragem. e treinando. Exatamente, olha que loucura. Fala, cara, então eu vou começar a fazer um esporte de verdade, a sério, e vou tirar o açúcar da minha vida. A chance de você conseguir ser casto aumenta muito. Por quê? Para cada ato bom que você faz, você se dispõe mais à razão e menos ao inconsciente. Você fica mais racional, mais personalizado e menos o caráter ruim que você foi formado, o seu mau caráter. Agora, imagina a seguinte cena. Um menino, vou colocar um menino aqui nesse perfil, mas poderia ser o contrário, tá? O menino, ele teve um pai disfuncional, um pai muito agressivo, um pai muito autoritário. Não um pai que traumatizou ele gravemente, não era um abuso, mas um pai muito autoritário, certo? Esse pai faz com que esse menino fique enfraquecido no caráter. O caráter dele fica disfuncional, ele fica mau caráter. Ele aprende com aquele comportamento do pai a também ser agressivo, a também ser manipulador, a também ser autoritário. Ele aprendeu com o pai aquilo, certo? Só que aquilo tá no caráter dele. Ele faz isso de forma reativa, ele não faz isso de forma racional. Na racionalidade, ele aprende, mas aprende mal, de que ele não deveria agir assim. Por que aprende mal? Porque a gente tem maus exemplos hoje, a gente não tem bons professores. Hoje em dia é difícil achar um Gabriel, sabe assim, na internet, um cara que tá orientando, fala, olha, cresçam, amadureçam, sejam boas pessoas. É difícil a gente achar essas boas referências. E quanto menos boas referências, mais difícil de eu formar uma boa personalidade. Eu não tenho pra onde ir. Então você imagina que esse menino, ele não teve a formação da personalidade dele. Ele não sabe pra onde ir ainda, né? E ele teve um caráter mal formado. Pronto. A vontade dele tá aqui no meio, né? O coração dele tá aqui no meio. Ele conheceu uma moça que teve um perfil mais ou menos parecido com ele, só que ao invés do pai arrogante, agressivo, ela teve um pai ausente, certo? Então, da mesma medida em que esse menino aqui teve um caráter mal formado com um perfil manipulatório agressivo, essa menina teve um caráter mal formado com um perfil carencial. Então ela é carente por existência, certo? Só que ela não tá fadada a ser assim, ela também tem a personalidade dela. Se ela aprender como não ser, a razão dela vai conseguindo pouco a pouco melhorar esse inconsciente dela. Mas imagina que ela também não teve uma boa mãe, um bom professor, um bom orientador, um bom diretor espiritual, alguém que ordenasse ela, que fizesse ela amadurecer. Então pronto, esses dois se conheceram. Na cabeça eles são imaturos, então a consciência deles é rasa, são imaturos os dois. O caráter dos dois é ruim. Ele caráter manipulatório, ela com caráter carencial. Ela é muito carente no caráter, ele é muito carente, ele é muito manipulador no caráter. No meio dos dois, a vontade. Quando eles entram em conflito, o conflito gera insegurança. A insegurança gera receio e medo. O receio e medo torna o ser humano egoísta. O egoísmo é um mecanismo de autopreservação. Quando ele fica egoísta, ele fica cego da razão e age só pelo estômago. Ela vai agir por carência, ele vai agir por manipulação. Isso é o que a gente chama de relacionamento tóxico. Esse cara, visto de fora, todo mundo vai falar assim, ele é um narcisista. Ele não é. Porque o problema do narcisismo tá na personalidade. Se o problema fosse na cabeça, o problema dele tá no estômago, tá no inconsciente, tá no caráter mal formado. Então ele é um mau caráter? Sim, ele é um mau caráter. Ele é imaturo? Ele é extremamente imaturo. Ele é egoísta? Sim, ele é egoísta. Mas tudo isso tem tratamento. Ele não é narcisista. A mesma coisa é ela. Ela é uma histriônica dramática? Ela é patologicamente dramática? Não. Ela é uma menina que teve uma ausência paterna, que de forma insistente, ela é carente. Ela precisa de quê? Amadurecimento, ordenamento da vontade para conseguir superar o egoísmo dela e superar o mau caráter dela. Sim. E aí a gente consegue curar esse relacionamento. Então, Jorge, o narcisismo aumentou? Acho que não, sinceramente falando, né? Eu acho que o que aumentou mesmo foram esses relacionamentos tóxicos, né? Porque o que a gente tem hoje, na verdade, não é uma epidemia de narcisistas histriônicos. O que a gente tem hoje é uma epidemia de gente imatura. Perfeito. Imatura. Perfeito. Jorge, eu tô com um presente pra você aqui. Ah, Isso aqui é o meu livro Bússola, uma visão clássica sobre virtude, maturidade e sabedoria. Se você ainda não tem a sua cópia de Bússola, já garanta, tá na Amazon, tá no site da nossa editora, ebveditora.com.br. Eu acho que é esse o site, se estiver errado a gente vai colocar aqui embaixo. Mas isso basicamente é o livro que eu escrevi e que eu gostaria de ter lido no início da minha vida adulta, né? Eu acho que teria me poupado de diversos erros, acho que teria ajudado no meu amadurecimento. Então é um compêndio de tudo isso que eu venho estudando ao longo dos últimos anos, a parte de filosofia, de teologia. Então, maravilha. de presente para você. Obrigado, meu caro. Obrigado mesmo. Isso aqui é o tipo de coisa que faz aquele papel que eu tava falando agora, né?
Ah, eu não tive um bom pai, uma boa mãe, um bom mestre, um bom tutor que me orientasse. Como é que eu faço? Isso aqui ajuda, né? Um bom livro, uma boa obra fortalece a nossa personalidade, cresce a nossa personalidade. Ah, eu sou um mau caráter porque eu tive uma criação ruim. Mas ninguém tá fadado a ser movido pelo caráter, né? A gente pode ser uma pessoa nova movida pela personalidade. E o que forja a personalidade é conhecimento. Perfeito. Obrigado pela Eu que visita. agradeço. Foi um prazer. A gente vai ter que fazer a segunda parte agora, porque tem vamos muita sim. coisa pra gente conversar. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal. Ideias têm consequências e até semana que vem, se Deus quiser.